Estamos aqui em um dos menores países da Europa e um dos mais ricos do mundo pelo seu PIB per capita, Luxemburgo. E se você nunca ouviu falar sobre esse país ou nunca quis saber um pouco sobre ele, talvez esteja aí perdendo muita informação e muita coisa interessante desse país. A gente tem um dia ou menos de um dia para estar aqui explorando os pontos turísticos. E é o que eu vou fazer hoje nesse vídeo, começando com essa temperatura agradável de 5 graus. Vamos nessa! Já caminhando aqui pela parte da cidade de Luxemburgo. Eu acabei de ver ali a bandeira do Brasil, que é um mercado Sabor do Brasil, Marché Sabor do Brasil. O brasileiro também tá em todo lugar. Não tem jeito, é igual barata. A gente multiplica em qualquer lugar. E só para contextualizar, Luxemburgo, ele é um dos menores países aí da Europa. Fica entre França, Alemanha e Bélgica. Tem 3 idiomas oficiais, o luxemburguês, alemão e francês. E aqui nesse país nós temos uma comunidade muito grande estrangeira. Tem uma comunidade muito grande portuguesa, tanto que um dos idiomas aqui que você consegue ouvir bastante é o português. E é interessante porque é um país também que desde 2020 tem um transporte gratuito que é financiado pelos próprios impostos que as pessoas pagam aqui. Ou seja, é muito estranho também para mim, porque eu entro no transporte sem pagar nada aqui. Chegamos aqui em um dos primeiros pontos turísticos da cidade, um dos mais conhecidos, que é a Jungfrau, digamos assim. Eu não sei qual é a pronúncia correta, mas é como se fosse a Dama de Ouro, a tradução, que é um monumento à resistência. Mas aqui tá tendo algum evento e eles cercaram tudo aqui. Não tive muita sorte não, mas aqui dá pra ver mais ou menos, olha, o monumento. Dá pra ver mais ou menos como que é. Deixa eu tentar perguntar aqui. Hello sir, speak English? Okay. Is an event occurring here? Yes, but I don't know what is You don't know? You don't know, okay. But it's going to finish today, tomorrow, you know when? No, 1 week. 1 week, oh, yeah, unfortunately. But we cannot go inside, right? Ok, no worry, thank you. O rapaz disse que é um evento, ele nem sabe o que é. E eu queria ver mais de perto o monumento. Basicamente, aquele monumento, ele foi um monumento que foi criado para ser dedicado aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial. E tem uma curiosidade muito interessante também, dessa Dama de Ouro aí, dessa Dama Dourada, que no momento em que os nazistas invadiram o país, eles desmontaram e esconderam essa estátua. E o lado que eu acho que não está ali vedado, digamos assim, não está bloqueado, é aqui, que é a Praça da Constituição, que é esse jardim aqui, onde a gente tem flores, bandeira da União Europeia, a bandeira ali de Luxemburgo, e tem uma outra maior aqui hasteada também da bandeira de Luxemburgo. E essa praça aqui, você consegue ter uma vista sobre todo aquele vale dali. Nossa! Praça bem cuidada aqui. Eu realmente estou desapontado que eu não consegui chegar perto ali do monumento dedicado aos soldados luxemburgueses que morreram na Primeira Guerra. Aqui também no país tem uns cemitérios dedicados a soldados americanos que morreram na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Tem também memorial, assim. Tem alguns lugares assim, mas esses lugares ficam mais afastados da cidade, nós não vamos conseguir ir lá. Ah, e tem uma outra coisa também. Aquela ponte onde está passando ali agora, o metrô deles, é a ponte Adolf. Essa ponte aí, ela também é muito famosa, que é muito emblemática, porque quando ela foi construída, foi um marco na engenharia civil da época, porque era uma das maiores pontes de arcos de pedra
construídas aqui na Europa e no mundo. E aí essa ponte, ela se chama Ponte Adolf, mas não é uma referência a quem vocês estão pensando, não. Ela tem muito tempo isso aí, essa ponte, no século XX, se eu não me engano. Acho que são 84 metros, aquele arco ali assim, de um lado para o outro. E dentro da ponte tem tipo uma zona onde também tu consegue ir por dentro ali de bicicleta ou a pé. Assim como em cima também tu consegue ir, mas por dentro tu tem uma forma de dar um passeio. E aqui nós temos um vale que é o Vale Petrus. E Bia já tá aqui tirando foto dela. Olha lá. O pessoal tá preparando um grande evento aqui. Eu ainda não descobri o que é não, mas até as bandeiras da União Europeia eles estão retirando e colocando das bandeiras de Luxemburgo. E agora tá colocando uma nova bandeira ali de Luxemburgo, que vai subir daqui a pouco. E parou um monte de gente aqui pra ver também, ó. E na rua pra lá também tá cheio de bandeira de Luxemburgo e alguma coisa que parece da... Não é Realeza, é do Grão-Ducado, né? Que aqui não é... Olha, tá subindo, né? Eles colocaram a coroa. É verdade, tem uma coroa. Eles trocaram uma com a coroa por causa do evento. E só uma explicação rápida também, que ele é o único país europeu que é um Grão-Ducado. Grão-Ducado é como se fosse um reinado, só que com um pouquinho de menos prestígio, digamos assim. É uma tradição que é passada de pai para filho e é sempre um grão-duque que comanda aí o país, né? Simbolicamente, digamos assim. Agora a bandeira tem até um H. Será que o H é o nome de alguém? A gente vai descobrir. Vamos aqui. Eu falei bem por cima, assim. O grão-ducado, né? É basicamente o grão-duque. Ele é o chefe de estado, mesmo que seja simbólico, cerimonialmente falando assim, essa pessoa que vai representar a continuidade da história do estado de Luxemburgo. E por isso existe aqui o grão-ducado soberano. E é assim já há muito tempo. Só que a verdade é que quem manda mesmo é sempre o primeiro-ministro e os deputados que mandam nas legislações e nos outros interesses também do país. E aqui a gente tem um centro que já está também enfeitado, muitas bandeiras, acho que é devido ao evento, e provavelmente alguma relação com o Grão-Duque, que é o monarca. E é interessante porque a história mesmo da cidade, ela começa em 963, quando um cara compra meio que um espaço de um mosteiro em cima de uma rocha para montar um castelo. E ao redor desse castelo nasce uma vila, um burgo, uma comunidade. Através dessa comunidade eles foram ganhando mais território, mais expansões, prestígio. E essa pessoa que fez isso, acho que o nome é Sigfrud, não sei exatamente como se fala. E esse rapaz, ele era o conde de Luxemburgo, só que depois de algumas guerras, até mesmo guerras napoleônicas, e quando decidiram organizar quais eram os países certos nas convenções, quem ficava com o quê, foi passando aí os status da família, de conde para ducado, aí virou um ducado, e depois quando virou um ducado, virou um grão-ducado. O grão-duque, então, foi o primeiro grão-duque, na verdade, foi o rei dos Países Baixos, que decidiram anexar o território do grão-ducado do Luxemburgo a, basicamente, o reino dos Países Baixos. E no reino dos Países Baixos, eles conseguiriam manter aí um equilíbrio político e econômico e tudo mais. Então, como acho que o nome do rapaz era Guilherme, coisa assim. Mas esse cara era o rei dos Países Baixos e aí ele não podia ser rei, por exemplo, Luxemburgo também, então ele se tornou o Grão-Duque Luxemburgo. E aí ficou assim por muitos anos, até que essa família não teve mais filho homem, teve uma filha, na verdade, e pela lei sálica, acho que é sálica o nome da lei, existia uma lei lá que não podia assumir o Grão-Ducado mulher. E aí por esse motivo que eles começaram a passar a manutenção do poder do Grão-Ducado para outra família, que é a família que está até hoje, que é a Nassau alguma coisa. Enfim, depois de muito tempo, a cidade, o país como um todo, ela se desenvolveu e o Grão-Ducado foi passado de gerações por gerações através dessas famílias. E hoje temos o que temos aí, que é ainda um grão-duque, mas quem realmente comanda as coisas vai ser o primeiro-ministro e os deputados, que é eleito através
de votos populares, que inclusive é obrigatório, tal e qual no Brasil, para pessoas acima de 18 anos. E aqui onde eu estou agora é Place d'Armes, acho que é assim o nome, que é a praça principal deles. Você tem aqui alguns cafés, rede de fast food, alguns restaurantes, lojas de telefone e um palácio. Mas é um palácio bonito. Olha, tem umas câmeras profissionais aqui. Eu acho que esse aqui é o nome do evento. Tronwissel. Tronwissel. Não sei pronunciar. Bonjour. Vous parlez anglais? Français. Quelle langue vous parlez plus? Português, anglais, français, Français, oui, c'est bon. espanhol. Français. Espagnol, habla espagnol. Pardon, francês um pouco. Habla espagnol? Yeah, hablo. Vale. ¿Qué buscas? Entonces, gustaría saber qué pasa en la ciudad. Sí, mañana el duque de Luxemburgo pasará al trono a su hijo. Mañana y sábado, fiesta. Es como un evento nacional. Eso. Van a estar aquí todos los reinos de España, de Bélgica, Holanda. ¿Tú dónde eres? ¿Luxemburgo? Yo soy de Ceuta. ¿Conoces Ceuta? Ceuta. Sí, Ceuta. sí. Está en... El sur de España. Sur de España, sí. Eso. Sí. Yo sé. La última ciudad en España. Efectivamente. Sí. Yo soy brasileño. Ah, de Brasil. Sí, qué yo soy bien. brasileño. Estoy acá De con... São Paulo. No, yo soy de Bahía. Ah, Bahía. Bahía. Vale. Yo soy de Bahía. Bien. Estoy con mi novia y una Aquí, amiga. Sí. ¿Vacaciones? Vacaciones. Ah, muy bien. Pero vivimos en Portugal. Ah, d'accord. Entonces vinimos para conocer la ciudad, Luxemburgo. conocer Hay Luxemburgo. muchos portugueses aquí. Sí, creo que sí. Mucho. Sí, porque Trabajando aquí. he escuchado mucha gente hablando en português também. Ah, sí, hay mucho, trabajando aquí. Eu perguntei ali ao segurança daqui, desenrolei algumas coisas ali com ele e ele me explicou que amanhã, dia 3 de outubro, esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de outubro, dia 3 de outubro, é quando ocorre a passagem do trono do Grão-Duque para o filho dele, que será o novo Grão-Duque. E é por isso que tem esse evento nacional que ocorrerá amanhã e depois de amanhã, no sábado, com muitas festas. Interessante. Agora eu entendi porque eles estão fechando tudo, inclusive aquele monumento lá da Dama Dourada. Aqui tem mais detalhes ainda do evento, que vai ser da troca do trono, né? Passando aí de pai para filha. E a gente está chegando aqui numa praça, é uma praça Guilherme II, que foi, na verdade, um dos grão-duques daqui. E fica nesse espaço aberto, onde nós temos ali um prédio governamental, digamos assim. E temos também aqui atrás a Notre Dame deles. E tá aqui a estátua que eu acho que é do Guilherme II. E aqui mais um container do evento. E eu acho que é para lá. Ali é o Palácio do Grão-Ducado. A gente vai chegar ali. Mas antes eu queria talvez ir aqui na Notre Dame. Curiosamente, tem quase que o mesmo nome da Notre Dame, né? De Paris. Mas é assim porque em francês Notre Dame é Nossa Dama, Nossa Senhora, digamos assim. E ó, como você consegue ver o teto dela, é a catedral principal da cidade. As pessoas da família, né, do Grão-Ducado morrem, eles colocam os corpos enterrados aí, como se fosse os túmulos, né, dos grão-duques, ficam aí na catedral, né. Além disso, parece que aí dentro tem uns vidros e esses vitrais contam a história da Bíblia e de personalidades aqui de Luxemburgo. Agora, curiosamente, tem essa estátua aqui. Então deve ter sido uma duquesa que eu li que era muito emblemática e carismática aqui, né? Tem um salsichinho ali, cachorrinho salsichinho ali, que bonitinho. Desculpa, me distraí. E olha como é essa estrutura aqui. Achei interessante, bonita, interessante.
E só uma coisa que eu tenho observado muito aqui na cidade é que aqui na cidade tem muito carro de luxo e moto também. E eu fiz uma rápida pesquisa. Luxemburgo, por ser um dos países mais ricos do mundo, se não o país mais rico, geralmente fica sempre em disputa aí em termos de PIB per capita entre Luxemburgo e Catar. Tem aí a cada 13 carros, um carro de luxo. Então é muito comum mesmo ver na rua, assim, alguns carros que são fora de série. A gente está chegando aqui, como podem ver, tem todas as informações de câmeras aqui do evento que vai ocorrer amanhã. E aqui é a Câmara dos Deputados, está ali escrito Chambre des Députés. Eu acho que é assim que se pronuncia. Perdão se o meu francês estiver uma porcaria. Fica logo aqui. E ao lado da Câmara dos Deputados tem também aqui o Palácio do Grão-Ducado, com esses ferrinhos aqui que parecem um Art Nouveau. E é aqui onde fica residido o Grão-Duque. E quando ele está em casa, aquela bandeira lá em cima fica geralmente hasteada. Pode ver que pro evento de amanhã eles deixaram câmeras ali, câmeras aqui, e tem até guarda aqui. Tá aí o Palácio do Grão-Ducado. E tem até troca de guarda de vez em quando. Mas a gente não pegou a troca de guarda não, pegou só um guarda ali, que deve ser um dos 950 militares que o país tem. Aqui não há muitos militares no país, até porque não há essa necessidade de ter um exército. Por isso também que para sua própria defesa o país precisa da ajuda da OTAN e da própria União Europeia, já que não tem tantos militares assim. Mas é interessante, essa parte estourada, muito provavelmente de ouro. Não sei se consigo pegar todos esses detalhes aqui. Também tava filmando aqui muito mal. Quem tá descansando pra amanhã? O filho do Duque e o Duque. Tá os dois descansando pra amanhã. Pra o evento. Estão fazendo um churrasco lá na casa deles. Um churrasquinho. Em comemoração. Não tem jeito. Tem visita guiada aí dentro também, mas obviamente que é só em determinadas épocas do ano e a gente não deu a sorte de estar aqui nessa época do ano, né? E vamos para o próximo ponto. A gente estava passando por aqui, aí estava vendo as informações aqui do Grão-Ducado e apareceu algumas informações aqui do Henry, que deve ser por isso que na bandeira lá tinha um H, que ele é o Grão-Duque. E abdicou agora, vai abdicar agora, na verdade, no dia 3 de outubro de 2025. E aqui tá ele, não sei se vocês conseguem ver, junto com o filho dele aqui no reflexo. Não dá pra ver muita coisa não, mas temos aqui essa vitrine que explica mais ou menos essa troca do trono. Aquele momento que você faz uma pausa pra tirar uma água do corpo, se é que vocês me entendem. E só queria pontuar isso porque a cidade de Luxemburgo é a primeira cidade que eu visito na Europa que eu basicamente a cada 500 metros tenho um lugar onde eu posso fazer as minhas necessidades e inclusive é tudo limpinho, como vocês podem ver aqui, ó. Vai pegando a informação, ainda é tudo limpinho, ao contrário de muitos lugares aí que você tem que andar quilômetros para encontrar algum lugar. A cada 500 metros tem um, para aí. Tem um ali logo ali na esquina, jardim, isso. Tem um aqui. Ah. E aí, eu tô, né, aqui. Pode falar isso? O quê? Você tá no período normal? É uma coisa normal? Estou no Vai período. E aí eu esqueci de comprar um negócio lá, um sorvete, no mercado. E eles dão? Nossa, Graça, esquece. eu peguei 3. Tem até interno OB, né? Nossa, não sabia disso. Coisa interessante. Que top! Amei. Eu tava falando justamente isso aqui. Agora chegando aqui a um lugar que é conhecido como uma varanda mais bonita da Europa. E vamos ver se é isso mesmo. O nome é Chemin de la Corniche. Acho que é assim a pronúncia. Tem ali já a mulher tirando foto, mais um rapaz sofrendo exploração. Daqui a pouco o Bia vai me pedir também. Nossa, mas realmente é bonito aqui, hein? Nossa, lindo. Tem um rio que passa aqui embaixo e essas casinhas também. E eu não dava nada por isso aqui não, mas é bonito, velho. Muito bonito mesmo. Realmente a vista é bonita. Não tem como negar. Gostei.
E a nota? Uns 8. 8? Aham. Mas tão bonito assim, 8 apenas? Ah, tá falando do quê? Da paisagem? É. 10. Ah, a mas porque paisagem 8 era o linda. quê? Era tudo. Ah, não, é porque tu gostou mais de Trilha do que aqui, né? Eu gostei de lá, mas eu moraria mais aqui do que lá, porque lá parece mais encantado. É verdade. Só uma informação muito rápida aqui. Aquelas ruínas assim, ali, era onde ficavam guardadas as fortificações, porque essa cidade aqui, ela foi toda construída sobre uma rocha. E até tem aqui assim umas entradas, olha, que era onde saía ali o armamento, canhões e tudo mais. E era tipo uma fortaleza, tudo isso aqui era uma fortaleza. Ali para aquele lado ali também. Então, tipo, tem inclusive alguns lugares aqui que tu consegue pagar para ir por debaixo aqui da terra. É como se fossem uns bunkers assim, em uns túneis e galerias. E isso era a defesa da cidade, essas muralhas. E também foi o que deu até um apelido de Luxemburgo como Gibraltar do Norte, pela fortaleza. E dessas formações geográficas mesmo assim, como esses barrancos assim e tudo mais pra cá. Foi utilizado também, né, nas guerras como pontos estratégicos para vencer batalhas e se proteger. E era inclusive por isso que tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo foi invadido 2 vezes pelos alemães, porque era um local estratégico. Está aqui no meio da França, da Bélgica e da própria Alemanha, e foi invadido 2 vezes, apesar do país sempre ter essa postura neutra. Hoje em dia está mais protegido por conta da União Europeia e da OTAN. E pega mais essa vista aí. E aí tá o mosteiro ali. Tá aqui até uma informação do mosteiro do Neumeister. Que é esse mosteiro aí? Tem aquele pátio ali, onde tem algumas pessoas. Basicamente foi transformado em um centro cultural, onde tem exposições de arte e eventos, né, culturais de modo geral. Esse lugar também foi utilizado como conta, até aqui na placa, foi utilizado também como prisão durante algumas guerras. Tem a parte mais moderna da cidade, a gente vai lá também. E aqui é uma outra parte da varanda que dá pra ver melhor o pátio do mosteiro. E ali, eu queria muito ir ali. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas tipo, aqui tem uma estátua rosa que é de uma lenda aqui da cidade. Eu queria chegar ali. Chegamos aqui na Praça do Mosteiro, mas é mais bonito lá de cima, pra ser bem sincero. E essas muralhas aqui, realmente, elas assustam como elas não, sabe, não caem assim. E ali dá pra ver mais ou menos, ó, como são as galerias ali por dentro. E obviamente tem algumas pessoas, tem ali também, daquele lado. E eu vou ver se a gente consegue mais detalhes por aí. Acho que isso aqui é pimenta, né não? Isso pode ser até venenoso, não vou nem pegar isso aí. Pega não, pega não. Pega não. O que passa na cabeça dela? Cheira não, vai ficar doidona de coisa que a gente nem sabe o que é. Não passa no olho, pode cegar, não sei o que é isso. Parece pimenta do reino. E tem mais daquelas frutinhas aqui, só que vermelhas. Ó, já dei spoiler, deixa eu só dizer logo no vídeo. Ali naquele lugar tem uma estátua rosa, que eu não tô conseguindo chegar lá. A gente vai tentar ir por ali. Eu já tinha dito mais ou menos que era uma sereia, né? E essa estátua aqui, se eu não me engano, o nome correto é Melusine. E essa estátua, ela é uma referência a uma lenda daqui, em que tem uma história de que o fundador da cidade, no ano de 963, existiu essa mulher que ajudou ele a construir o castelo e o povoado, a vila. E durante essa construção, depois eles concordaram em se casar, e ela disse que só se casaria se tivesse uma única condição, que era aos sábados deixar ela livre, ter a privacidade dela, onde ele não poderia seguir ela, não poderia ver o que ela está fazendo, e ela queria o dia todo para ela. Um dia, o Siegfried, eu não sei o nome dele, quando ele caiu em muita paixão por ela e tudo mais, ele começou a sentir muitos ciúmes, e um belo dia decidiu seguir ela
no dia da privacidade dela. Quando ele seguiu, tomado por ciúmes, ele se escondeu por aqui e viu o que ela estava fazendo. Ela estava aqui no rio, tomando um banho. Só que o mais curioso é que da cintura para baixo dela não era humano, era uma cauda de peixe. Ela percebeu que estava sendo vista pelo conde e ela, então, para tentar fugir de qualquer julgamento, ela entrou aqui no rio e nunca mais reapareceu. E existem umas versões dessas histórias, dessa lenda, que ali já informava que, na verdade, ele espiou ela não aqui, mas sim no próprio palácio. E ao ver pela fechadura a cauda de peixe dela, ele basicamente se assustou. Ela percebeu, deu um grito e parece que a terra engoliu ela em forma de proteção dessa figura mística, onde ela ficou presa nessas rochas que chama Rocha do Boque, que são basicamente aquelas rochas ali, que inclusive fica escrito como casimata, né, galeria, né, digamos assim, esses lugares debaixo da terra, da rocha, e desde então ela só reaparece a cada 7 anos. E aí construíram essa estátua aqui em homenagem a essa lenda. Existem várias versões, né? Como toda lenda, existem várias versões que podem ser contadas, mas essa é uma delas. O cara tá até tirando foto aqui. Sempre vem turista aqui, né? Eu sou um deles, não tem jeito. Outra coisa bem curiosa aqui, tudo isso daqui, árvore com maçãs, e eu tava passando aqui já para ir para o próximo destino e tem essa mensagem aqui, obviamente nos 3 idiomas oficiais, como sempre, onde vai dizer aqui que essas maçãs nessas árvores vão ser colhidas por uma aula, né, na escola das crianças aqui durante uma atividade de Museu da Natureza. Só que as meninas estão sentadas ali e elas falaram que um cara parou aqui com um saco, colocou na moto dele e foi embora. Que doideira. Duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro que apesar do transporte aqui, tipo, tu não precisa pagar nada, a melhor forma de explorar qualquer cidade é a pé. Obviamente que a gente pega transporte às vezes, que é para facilitar, né? Porque eu também não sou camelo que consigo andar por dias. E falando em camelo também, ele consegue guardar muita reserva ali de água para ficar hidratado. E a gente também aqui já começou a tomar algumas coisinhas, água. E se estiver assistindo o vídeo aí, seja eu mesmo assistindo esse vídeo, ou um familiar, amigo, ou qualquer outra pessoa, esse é o momento para você beber uma água. E já estamos chegando aqui agora no elevador. Esse elevador, para as pessoas que moram aqui, é só como qualquer outro elevador, como qualquer outro meio de transporte. Vamos subir aí, e é obviamente de graça. O que você achou daqui? Dá agonia porque isso aqui tá tremendo. Vai dar agonia? Tá tremendo, pô. Ou então só eu que tô com as pernas tremendo. Vou sair daqui. Já deu agonia já, tá tremendo aqui. Não vai lá não, Janice? Vai lá, Janice. Não foge não. Não foge não, pô. Vai lá. Depois você filma e manda pra mim. Tá bom. Minhas pernas tá bamba. Aí, tem um cara aqui deitado ali. Eu acho que é um morador de rua. Às vezes a gente fala, mas é o país mais rico aí da Europa, do mais rico do mundo. Mas às vezes tem problema também como qualquer outro país. E tem morador de rua como qualquer outro país. A desigualdade está em todo lugar. Nem só de riqueza vive o país. E continuando o nosso caminho aqui, a gente vai chegando na Fruit Towers. É o nome das 3 torres que a gente consegue ver aqui na nossa frente. E era parte da defesa que a gente encontra aqui pela cidade, nas muralhas e tudo mais. E elas têm marcas ali das invasões de alguns países. Ela passou, né, por invasão da França, da Áustria e da Espanha. E tem aqui essas 3 torres aqui ainda de pé, como a gente consegue ver. E tem até ali a informação escrita em francês, construída em 1050. E eu acho que dá pra gente passar aqui. É um dos pontos históricos aqui da cidade de Luxemburgo.
rico. Chegou o momento que você tem que ir comprar um relógio pra mim. Mas tá fechado. Vambora. Não, mas pode entrar por ali, ó. Só comprar rapidinho. Olha o relógio de... Então, pode só comprar ali um relógio pra mim. Baratinho, como sempre. Que desfeita. Absurdo. Chegando aqui agora na parte moderna da cidade, temos na nossa frente a Philharmonie, que é a filarmônica da cidade, que é a sede da orquestra da cidade. E tem essa arquitetura moderna, onde a gente consegue talvez tirar aqui boas fotos. Pelo que eu percebi, tem um centro de convenções ali da Europa também. E toda essa estrutura aqui, que é a Philharmonie, que é símbolo também moderno aí da cidade. É muito bonito aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, essa estrutura aqui são barras de ferro. Dá esse ar meio futurista mesmo, né? Mais moderno. Acho que todo esse bairro, digamos assim, esse quarteirão, em francês eles chamam de quartier, né? Acho que é assim a pronúncia. Mas acho que tudo isso daqui é dedicado a esse tipo de estrutura. E há muitas construções também ali. Se for verificar, ainda há muitas construções em andamento. E daqui já dá pra ouvir também um barulho de construção também. Esse barulho aí de máquina, a gente tá vendo aí que eles estão expandindo a filarmônica, né? Philharmonie. E é impressionante, todas as vezes que eu vou visitar algum lugar turístico, em alguma cidade, em algum momento eu vou encontrar um ponto turístico que está em obra. Sempre. Nunca tá a 100%. Nunca a gente consegue visualizar nada a 100%. Também é normal, né? Sempre precisa de restauração e tal. Mas só para pontuar que isso é muito comum. A gente está agora chegando aqui no Museu de Arte Moderna e tem aí o ruído da obra ali atrás, que o cara tá incrivelmente fazendo o trabalho dele. Mas aqui onde nós estamos é o Museu de Arte Moderna. Na verdade é mais do que isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar exatamente no todo esse local aqui. Ele é grande. Lá em cima tem a mesma estrutura que aquela de vidro que vocês estão vendo. Eu vou tentar ir um pouco mais para lá para ver se eu consigo pegar mais informação. Mas esse museu aí, principalmente essa estrutura de vidro e ferro que tem ali em cima, é a mesma estrutura utilizada na pirâmide que tem no Museu do Louvre em Paris. E essa obra aí, ela foi feita por um arquiteto que eu só lembro do nome dele porque parece que é um tiro, né? Que é Pei, entendeu? Pei, enfim. E esse arquiteto aí tá, isso foi estúpido, eu sei. Mas é esse arquiteto que tem esse estilo e fez tanto as pirâmides do Louvre quanto essa estrutura que vai ali em cima do Museu de Arte Moderna também. E aqui temos um forte que fica basicamente atrás ali do Museu de Arte Moderna. E essa fortificação, ela chama Forte Tungen. Eu não sei a pronúncia disso, isso aqui deve ser alemão. Mas faz parte da fortificação da cidade, né? Pra gente sempre lembrar que essa cidade era uma eterna fortaleza, né? Fortificação de defesa. E ali nós temos a bandeira da União Europeia e de Luxemburgo. E aqui até diz, é de 1688, construído e depois teve a transformação completa ao longo do tempo e desde então foi restaurado e virou um museu do parque. Eu não sei muita coisa de francês não, aí é complicado, e pior ainda, alemão. Mas tem aqui a informação que essa porta, que é que abria ali, essa porta que levitava, ela pesava aí em torno de 600 quilos. E aqui tem algumas imagens de como que era, que faziam para abrir a porta. Enfim, era mais uma fortificação. Deixa eu só chegar aqui perto, eu fiquei curioso. É gratuito, então calma aí, talvez eu entre. Antes de eu entrar aí nessa fortificação, deixa eu entender o que é essa pirâmide. Tem alguma informação aqui.
Tá, então aqui basicamente está dizendo que foi uma pirâmide construída por um rapaz que se chama Agnes Dent, eu acho que é um rapaz, é um húngaro-americano e tem mais de 2.000 plantas nessa pirâmide de 9 metros e convida as pessoas a refletirem aí as condições humanas e as relações com o meio ambiente, digamos assim. Pelo menos é o que eu tô entendendo aqui, né? A não ser que eu tenha ficado maluco com o inglês. E são 9 metros com mais de 2.000 plantas. E logo aqui na frente é parte do forte, da fortificação de defesa aqui da cidade. Olha aí. Desce aqui, ó. E vai até lá embaixo e deve ter mais parte da muralha também de defesa da cidade. E agora vamos lá na fortificação. E aqui dá pra ter uma noção que eles colocavam aqui algumas coisas para proteger o forte, essa fortificação, e levantavam aqui essa ponte e chegamos nesse terraço que também dá pra ver daqui melhor a obra ali do museu. E agora dá pra ver um bem melhor também aqui de cima do forte. Saindo da fortificação aqui agora, e tem uma parte ali que é meio que um túnelzinho assim, que liga bem aqui assim, ó. Não sei se vai conseguir mostrar. Tá contra o sol, eu não consigo ver direito, mas acho que tá filmando ok. E que liga basicamente a fortificação a essa outra parte aqui de trás, e é onde foi depois construído aqui o Museu de Arte Moderna. No Museu de Arte Moderna não vou conseguir entrar. Nós já perdemos um tempo, na verdade, ali naquela fortificação, e o museu também é pago. E minha ideia de turismo é sempre turistar sem gastar muito. Essa é a minha ideia. E eu consigo ver tudo também, né? Parece que tem um mirador aqui, né? Não sei se tem um mirante aqui para alguma coisa, mas parece que sim. Ou não, né? Ou é só uma ponte também, às vezes. É só uma ponte. Eu pensei que era um mirante assim, mas é só uma ponte. E agora são também, deixa eu ver, 4 horas da tarde. Tô com um pouco de fome também. A gente tomou um bom café, compramos ali no mercado. Não filmei. E até então, pela experiência, acho que dá pra ver tudo em pouco tempo. Ou seja, em um dia dá pra ver todos os pontos turísticos. Ainda sobraria hora pra ver coisas lá das galerias. E é isso, bora. E ainda sobre o evento da troca de tronos, temos aqui a programação espalhada pela cidade. Basicamente vai ocorrer mesmo tudo no dia 3, que é amanhã, que é a cerimônia oficial, de 10 da manhã até 10 da noite. E depois, no sábado, dia 4, acho que Samedi deve ser sábado, é quando ocorrem algumas outras celebrações, como por exemplo aqui, concerto no anfiteatro, temos aqui homenagem também, outros concertos de dança, e depois temos uma grande celebração que eu tava passando por ali e acabei gravando também. E chegamos aqui ao último ponto, que é esse prédio daqui, esse edifício, toda essa estrutura. E obviamente esse é um momento talvez internacionalista, não queria falar isso não, mas talvez seja um momento internacionalista da viagem, em que nós temos aqui o edifício do Parlamento Europeu, que inclusive é aqui onde na Europa nós temos as aprovações ou então as rejeições das leis. Claro que junto com o Conselho Europeu, que eles fazem tudo isso, onde eles colocam aí as emendas legislativas da Europa, e não tem muito o que ver aqui, a verdade é essa, mas
Eu acho interessante fazer essa rápida visita. Há visitas guiadas, eu tentei, mas eu não consegui para essa data que eu visito hoje aqui a cidade. Eu acho que é importante também falar que eu só estou em um dos 3 prédios, né? Não só na Europa, porque na verdade, além de Luxemburgo, existe o Parlamento Europeu em Estrasburgo e também em Bruxelas. E aqui são 3 edifícios que fazem essa atividade do Parlamento Europeu. Esse é um deles. E eu quis, na verdade, visitar porque é aqui onde há as bandeiras dos países que pertencem à União Europeia, como vocês podem ver logo aqui ao fundo. O Parlamento Europeu ele representa para a Europa um fortalecimento da participação democrática dos países nas leis, nos projetos. Queira ou não queira, é extremamente importante para a União Europeia de modo geral. É um ator internacional, né? Digamos assim, para quem estudou relações internacionais, quem é entusiasta dessa área aí de políticas, ciências políticas, cooperação internacional, consegue interpretar essas informações aí que eu estou falando e a importância exatamente desse local aqui para o continente europeu. Dito isso, agora eu vou comer. Visitei quase todos os principais pontos turísticos da cidade. Acho que aqueles que eu não fui foram basicamente os pontos pagos, que são na verdade 2, que são aquelas galerias subterrâneas. Talvez tenha alguns outros lugares mais distantes para visitar. No entanto, a cidade me impressionou bastante e é uma cidade que parece que tudo funciona. Algumas partes da cidade têm vida, outras não, normal também. O país não é gigante, não é imenso. Mas as considerações que eu faço do país e de Luxemburgo é que aqui aparentemente as coisas funcionam e funcionam muito bem. Principalmente o transporte gratuito para todos, que eu acho que deveria ser exemplo talvez no mundo inteiro, já que todos pagamos impostos e pagar imposto e ainda pagar transporte público, que já é público, algo público, é meio contraditório. Mas vai de país para país e obviamente cada um tem um controle fiscal diferente e por aí vai. Concessões, privatizações, etc. E acabou o milho, acabou a pipoca, hora de ir para casa. Paramos para comer, levamos muito tempo comendo ali no final da tarde. Já são tipo 7 horas. Nosso voo ainda é mais tarde, mas a gente já veio aqui para o aeroporto. Se você assistiu o vídeo aí até o final, espero que eu possa ter agregado de alguma forma com as informações. Deixa eu só pegar as considerações finais aqui. Achei tudo muito bonito, muito limpo, pessoas educadas. Eu acho que a cidade também ela é muito interessante, muito rica em informação, facilidade de transporte, tudo muito limpo, tudo funciona bem, as pessoas são amigáveis, valeu a pena a experiência, voltaria talvez, e uma nota talvez até alta aqui. Gostei de Luxemburgo, nota 10. Talvez o clima abaixe essa nota, mas até então, nota 10. E é isso. A gente vai colocando outros vídeos assim que der, eu ainda estou me acostumando com os vídeos. Agora mesmo teve um problema que eu tirei aqui uma lente da câmera para facilitar. Ainda não estou habituado a gravar vídeos assim, mas acho que isso é questão de costume. Bia, já eles estão tirando uma foto ali e ficamos então por aqui. Au revoir, obrigado, merci e até mais.